Queridos, eu vou falar hoje sobre o discipulado cristão com os filhos. Na realidade, o que eu vou falar hoje é uma extensão daquilo que a gente viu na primeira palestra, quem são os filhos da aliança. A gente às vezes fala daquilo que, muitas vezes, aquilo que você vive, e daquilo que você vê. E assim, eu percebo muito que na atualidade as pessoas entram no relacionamento, no casamento, como se estivessem entrando por uma porta qualquer, estivessem indo, sei lá, no shopping. Não entendem que a vida familiar, o casamento, é um empreendimento. E eu não sei se existem alguns empreendedores aqui, mas o empreendedor é aquele que começa um determinado negócio, vamos usar essa expressão, mas ele começa um negócio, mas ele se prepara antes, ele sabe para onde ele está indo, ele sabe aonde ele está entrando, ele sabe que, por exemplo, nos primeiros 5 anos ele não vai ter lucro, ele vai conseguir só pagar as contas, pagar aquilo que ele... para depois começar a crescer. Então ele se prepara para isso. Por que eu estou falando dessa forma? Porque muita gente entra no casamento, abraça a vida familiar e não entende que há uma trama, a trama como se fosse um tecido, o tecido são vários fios ajustados, que significa a vida como um todo. A vida é complicada, o relacionamento, o casamento, a vida familiar, ela tem ramificações, ela é complexa, e a gente precisa se preparar para isso. Não é, casei, pronto, acabou. Tá, tem aqui a minha mulher, a gente vai viver e tal. Não, pode ser assim para o mundo, mas para nós, somos cristãos, a gente sabe que a família tem um propósito. Tem um propósito de Deus. E a palavra de Deus nos diz como viver a vida familiar, como liderar essa família, como conduzi-la aos pés de Cristo. E isso tudo é complexo. Complexo. E nessa complexidade, eu, como por exemplo, no caso aqui, homens, pais e esposos, nós temos um propósito com a família, com as nossas esposas, de levá-las a Cristo, como Cristo levou a sua igreja, leva a sua igreja diante de Deus, apresentando-a, preparando para se apresentá-la pura diante dele mesmo. Os nossos filhos também. Nossos filhos são herança do Senhor, eles estão nos dados com um propósito, de colocar no coração deles, entendam, isso é o Espírito Santo que faz, mas colocar no coração deles os preceitos, os mandamentos do Senhor Deus. A nossa família é constituída com um propósito. Qual é o propósito da família da aliança? É o mesmo propósito do homem, da sua existência: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, quando você entra na vida familiar, você precisa entender que é bom casar, sua esposa, a intimidade do casal, a vida familiar, mas que isso é um grande empreendimento e que todo empreendimento tem a sua complexidade. Tem muita gente que entra num relacionamento familiar como se estivesse entrando, sei lá, numa escola, na porta de casa, entrando dentro de casa, indo no shopping. Apesar de a gente se preparar para essas coisas, mas não entende que existe todo um complexo, que vai gerir aquilo com objetivo. Qual é o objetivo disso? A glória de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que considerar o relacionamento com os nossos filhos, com as nossas esposas, no caso com os nossos filhos, um discipulado. Nós vimos lá quem são os filhos da família da aliança, as promessas que estão sobre eles, e essas coisas elas são desenvolvidas e são aprendidas nesse relacionamento, ou seja, nesse discipulado. O relacionamento de pai com filho é um discipulado cristão. O relacionamento da esposa com o marido é um discipulado cristão. E vocês, homens, são de cabeça nisso. Vocês precisam saber conduzir a família de vocês. E como é que a gente vai aprender a conduzir a nossa família? Da forma como a Bíblia fala, o Senhor determinou na Escritura.
Então hoje nós vamos falar sobre isso, sobre ter filhos. Não é só ter filho e que bonitinho e tal, aquela coisa toda. Ter filhos é você olhar para eles e saber que você tem um trabalho a desenvolver com aquela criança, para que quando ela chegue na idade da razão, ela faça uma escolha, e a escolha seja por Deus. Então eu quero falar desse relacionamento. Não vou esgotar o assunto, mas vou traçar algumas coisas que nesse discipulado me são importantes. Geralmente quando eu começo esse estudo, eu começo falando que muitas vezes nossos filhos estão passando por problemas sérios dentro da nossa casa e nós não percebemos. Esses problemas às vezes se manifestam, eu que sou professor já vi isso, de jovens se cortando, se mutilando. Vocês já ouviram falar sobre isso? E eles fazem isso por quê? Porque querem fazer parte de um grupo. Muitas vezes nossos filhos têm a necessidade de se parecer com os ímpios, com as pessoas lá fora. Aí usa determinada camisa da marca, tênis da moda, corta o cabelo de forma ridícula, Acho que todo mundo já passou por isso aqui, na juventude, usar o cabelo assim, assado, moda e tal. Mas hoje em dia é um ridículo, É um ridículo. Às vezes eu chego em sala de aula, eu vejo garotos de 11, 12 anos com luzes no cabelo. Luzes. Cara, isso é absurdo. Tá bom, mas no mundo. O mundo vale tudo, Mas às vezes a gente vê isso dentro da igreja. Tá certo, eu tinha filhos, eu também, na minha idade de adolescente, gostava de me vestir, às vezes, com uma marca da moda e tal. Não há nenhum problema nisso aí. O problema é, muitas vezes, a necessidade da gente usar isso aqui para parecer com alguém, para parecer com o mundo, para ser aceito pelo mundo, para fazer parte de um grupo. E aí, muitas vezes, isso vai representar um problema de aceitação, de autoimagem, Nossos filhos não se sentem bem consigo mesmos, não se aceitam da forma que são, se acham às vezes feios demais, gordos demais, pretos demais, brancos demais, E aí nós não percebemos o que está por trás disso, não percebemos que nossos filhos estão sofrendo e estão carentes de alguma coisa. E nós não podemos pensar que nós somos crentes, eu sou crente e tal. E por sermos crentes, nossos filhos não terão contato com essas coisas. Muitas vezes, coisas que nós reprovamos. Na escola, com os vizinhos, ou até mesmo dentro da igreja. E aí, qual é a nossa tarefa? Nós precisamos preparar os nossos filhos para quando se depararem com essas coisas, eles estejam bem treinados no temor a Deus. Muitas vezes, vou dizer a maioria delas, nossos filhos são reféns do mundo por causa da nossa ausência e distância como pais. Eu vou usar uma linguagem da Escritura em 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Nós não estamos vivendo a vida comum no lar. Abra aí 1 Pedro capítulo 3, verso 7. É interessante que esse texto está falando do relacionamento entre marido e mulher. Ele fala inicialmente que as mulheres devem ser submissas e tal, e aí no verso 7 ele vai falar sobre marido. Maridos, viver igualmente a vida comum do lar. Essa expressão aí, viver a vida comum do lar, é uma tradução idiomática. O que seria uma tradução idiomática? Seria uma tradução que ela quer pegar o sentido da palavra, não é literal. Porque literalmente aqui seria assim: maridos, igualmente, habitem com as suas esposas. Literalmente seria isso, no original. A tradução traduz como viver a vida comum do lar, que é a ideia. A vida comum do lar. No caso aqui, ele está falando dos homens com relação às suas esposas.
Mas isso serve também com relação aos nossos filhos. Até porque a gente vai tocar lá em Deuteronômio capítulo 6, ele fala que nós devemos inculcar a palavra de Deus no coração deles, assentado, andando pelo caminho, né? De manhã, de noite, de tarde. A ideia ali é de o quê? De um homem presente na vida familiar. E por que isso? Porque muitas vezes o que acontece, isso é muito comum no mundo. Tá? E por que eu falo que isso é muito comum no mundo? Porque essas coisas do mundo chegam na igreja. Nós somos homens dessa geração. Né? Então nós somos influenciados por essa geração. Por isso a Escritura diz que a gente tem que transformar a nossa mente. Naturalmente, nós somos homens do século XXI. E nós temos comportamentos semelhantes. Às vezes pensamos da mesma forma. Né? Só que a Bíblia nos chama a renovar a nossa mente segundo a Escritura. Deixar aquilo que no mundo que não é aceitável diante de Deus e ter um comportamento aceitável diante de Deus. Isso a gente faz por meio da palavra de Deus. O Espírito Santo agindo na palavra, o conhecimento, a leitura, o estudo da palavra de Deus. É? Mas por que eu estou falando isso? Porque muitos casais vivem como namoradinhos. Tá? Trabalham durante a semana e no final de semana saem para se relacionar enquanto os filhos ficam dentro de casa. Tá? Os filhos ficam em casa. Eu lembro da minha época, quando meus filhos eram pequenos, a gente saía para almoçar fora. Né? Quando a gente saía, toda vez que a gente saía e voltava, a vontade era não sair mais. Que começa assim. Parece que é sei lá, você senta no restaurante, aí o menino, pai, quero fazer, tá no meio da tarde, pai, quero fazer cocô. Aí são 4, né? Aí eu vou. Aí volto. Aí vem o segundo. Daqui a pouco, pai, quero fazer cocô. Querida, agora é sua vez. Ela vai. Parece que é mágico, né? Sentou, né? E aquela coisa, né? A mesa, cai negócio pra cá, cai negócio, criança comer, aquela tortura. Aquela tortura. Às vezes a gente ia pro shopping com os meninos, cara, era puxando um para cá, segurando o outro para lá, um corria para um lado, outro corria para o outro, né? Chegava em casa assim, nunca mais saí com essas crianças. Essa é a ideia. Mas não pode ser assim. Eles precisam, e nós também, desse convívio, desse relacionamento. Por vezes você vê famílias que os homens trabalham tanto que eles não têm tempo nem para os seus filhos, nem para as suas esposas. E hoje a configuração familiar está complicada, porque muitas vezes a mulher trabalha fora, ou mesmo dentro de casa, tá? Mas não se envolve com seus filhos. Porque as atividades que ela fazem tomam todo o seu tempo, né? E aí você não tem tempo para as crianças. Você não tem tempo de qualidade com os seus filhos. Né? Eu hoje, meus filhos saíram de casa, né? Todos casaram. E aí meu filho está fazendo uma reforma na casa dele, e ele está lá em casa, esse tempo. Ele tem 2 meninas. Né? Então assim, a gente vai sentir elas também, porque todo dia de manhã elas acordam com a avó e com a avó. Né? Aquela coisa. Eu vou para a sala, grito com eles e tal, beijo e tal, e aí saio e vou trabalhar. Todo dia, né, acontece isso, né? Elas vão sentir. Mas eu chego em casa, às vezes, né? Porque eu chego em casa umas 2, 3 horas da manhã, a casa está assim. A cozinha está lá. Porque agora são 6 pessoas lá em casa e 2 crianças. Né? E, assim, tem a minha esposa, e às vezes minha esposa não está em casa, sei lá, geralmente ela está. E a minha nora, né? E ela faz homeschooling com as crianças também. Então, assim, alguma coisa tem que deixar de lado, priorizar. Né? Nunca mais minha casa ficou assim. Eu cheguei em casa, sempre a casa estava arrumadinha e tal, só eu e minha esposa, aquela coisa, né? Com criança, aquela correria e tal, e comida daqui, comida dali, toda aquela situação. Né? Agora, o que eu quero mostrar com isso? Eu quero mostrar o seguinte, tá? Que quando nós estamos vivendo a vida comum do lar, as coisas vão andar desse jeito. Você vai ter que escolher, a sua esposa vai ter que escolher em arrumar a casa
ou fazer isso. Uma outra coisa, por quê? Porque ela tem uma demanda muito grande. Aí o pai chega em casa, ele tem que se envolver. Meu filho está trabalhando em casa, está fazendo home office. Né? Aí, às vezes a esposa dele precisa ir lá na casa para ver algumas coisas, como foi com a minha esposa, lá arrumar a casa, que estava um negócio de pedreiro, né? O chão jogado, tinta, essas coisas todas. Ele teve que ficar com as crianças. Teve que dar um tempo lá no trabalho dele e ficar com as meninas e tal. Aí dá às 5, 6 horas da tarde, porque às vezes o expediente dele termina, aí ele pega a menina e vai no parquinho que tem ali perto de casa. Aí eu falei, você está indo para onde? Estou trabalhando em casa, né? Estou preparando sermão, aula, alguma coisa assim. Aí, não, eu estou indo ali no parquinho, às vezes eu tenho vontade de ir também. Essa semana até levei ela no parquinho, 2 praças lá perto de casa, bem legais. Aí, não, eu estou indo lá com as meninas. Daqui a pouco ele volta, só já está escuro e tal, ele volta com as meninas. Essa é a dinâmica de uma família. Então, a gente precisa se envolver com os nossos filhos. Porque muitos pais não querem sair com seus filhos porque eles não trabalham, e não mesmo. E deixam de conviver com eles em situações do dia a dia. Deixam de ter oportunidade de quê? Discipulá-los, de ensiná-los, de educá-los nos caminhos do Senhor. Não é só a educação de come direito, pede licença, né? Não é só essas coisas só. Mas principalmente de aproveitar esses momentos e dar um testemunho de Cristo. Porque o padrão bíblico de pais é aquele que se envolve com os seus filhos e com a sua família. E hoje muitas coisas têm roubado o nosso tempo familiar. E aqui eu gosto até de abrir um parênteses aqui e falar que muitas vezes nós estamos dando tudo aos nossos filhos. Natação, escola, balé, aula de inglês, celular com internet livre. Menos do que eles estão precisando, tempo em família. E é isso que vai fazer a diferença na vida de uma criança, de um jovem que está sendo treinado pelos seus pais. Os momentos que eles passam com eles são extremamente importantes na vida da família, principalmente com as crianças mais novas, principalmente com os infantes, nessa primeira infância. Abra aí Deuteronômio, que vai ser um texto que a gente vai trabalhar muito, porque ele vai apresentar claramente esse tipo de relacionamento ou envolvimento familiar. Quando lá no verso 7 ele diz assim: tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar. Perceba que a ideia aqui é de um pai se envolvendo com seu filho. E a expressão que ele usa é inculcar, ou seja, seria colocar de forma firme, incisiva, por meio de energia, algo bem marcado, inculcar na cabeça dos filhos o quê? O mandamento do Senhor, as leis de Deus. E esse inculcar aqui no original, ele tem o sentido de algo que produz uma sensação penetrante, forte, viva. E como é que a gente pode fazer isso de forma incisiva, se nós não estamos presentes na vida dos nossos filhos? E é interessante porque aqui ele vai dizer que nós só conseguimos fazer isso quando essas coisas estão primeiro no nosso coração. Ele diz assim: estas palavras que ordeno estarão no teu coração. Que palavras são essas? Ouve, Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor, né? Amarás com o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Então, a primeira coisa que nós vamos perceber com relação ao relacionamento, à presença dos pais em casa, e aqui no caso do homem, vai ser que a palavra de Deus tem que estar no coração dele. Porque você não vai conseguir transmitir algo que você não tem. Quando as suas palavras, com aquilo que você ensina, não está relacionado com a sua vida, ele não vê isso em você, você está criando um hipócrita. Porque seu filho está vendo você dizer uma coisa
e viver no outro. Você diz para o seu filho que ele não deve amar o mundo. Outras palavras, né? E aí quando você ama o mundo, tá? Ele está vendo o seu exemplo, ouvindo as suas palavras, na cabecinha dele, a criança, da idade dele, está dizendo que tem alguma coisa errada. Eu vou seguir o exemplo dele, vou seguir o que ele faz, não o que ele está dizendo. Dentro dessa perspectiva, a primeira coisa que a gente precisa aprender é que não podemos ensinar os nossos filhos a amarem o Senhor se nós não amamos Ele primeiro. Se nós não amamos ao Senhor, nós não vamos conseguir ensinar isso aos nossos filhos. Mas quando nós amamos ao Senhor, isso é muito simples. A coisa mais simples que existe é ensinar uma criança a amar a Cristo. Quando nós amamos. Quando nós amamos é fácil fazer isso. Certa vez, meu filho, Israel, hoje ele está fazendo um seminário. Nem no Brasil, fora do Brasil. Ele trouxe para nós, não sei em que situação, um vídeo de uma menina. Ela tinha... Quantos anos tem seu filho? Ela devia ter uns 3 anos de idade. Americana. O pai era apaixonado por um time de futebol americano. E a reportagem era na menina, de 3 anos. Porque ela, com 3 anos... E eu não sei se vocês conhecem aqui futebol americano, eu não sou muito entendido disso, mas, por exemplo, no nosso futebol, um time titular tem 11 jogadores, né? 11, né? 11. Né? Você tem mais 3 ou 4 no banco de reserva. Tem 15 jogadores, 15, 16 jogadores que entram em campo. Fora a comissão técnica, são mais 3. Né? Vamos dizer, você tem 20 pessoas aí no time de futebol. Só que um time de futebol não tem 20. No Brasil, um time de futebol deve ter o quê? O titular deve ter uns 30, aí tem titulares e reservas. Em torno disso. Aqueles que jogam na primeira divisão. Mais ou menos isso. Até porque você tem lá um treino dos titulares de reservas. E ali nos titulares de reserva o técnico vai. O futebol americano não é assim. O futebol americano, eu não sei quantos tem numa equipe. Acho que são 20, não sei. Não sei o certo. Mas é um grupo considerável, maior do que o futebol inglês ou o futebol brasileiro, nosso futebol. Só que eles têm, acho que 3 ou 4 equipes de 20 jogadores. Tem os atacantes, que é um time, e tem a defesa, que é outro time. E tem as reservas. Vamos ver aí os 40 jogadores, assim. Reservas e titulares. Os reservas e titulares da primeira equipe, que é a equipe de ataque, que ataca. Quando eles vão defender, a equipe muda, é um outro time. São outros jogadores que eles colocam lá. Essa menina conhecia todos eles. Conhecia o técnico. E aí, era em inglês, e tinha tradução embaixo. O técnico perguntava assim, aí pegava a folha assim, quem é esse jogador? Fulano de tal. Qual é a posição dele? Essa. Se ele se machucar, quem é que entra? Fulano. 3 anos de idade. 3 anos de idade. Qual era o time dela? O time do pai. Sabe o que o pai dela fazia? O pai dela era apaixonado por futebol americano. E todo dia, à noite, ela ia dormir, em outros momentos, né? Ele abria e falava dos jogadores, quem eram. O time via o jogo com ela. Ela sabia tudo das regras de futebol. Algo impressionante. Não deveria ser, porque uma criança nessa idade, ela tem uma mente como se fosse uma esponja, ela suga tudo. Se você ensinar para ela, ela vai sugar. Tá? E vai representar isso. Lógico, da forma dela, uma criança. Mas era o que você... Essa menina é superdotada. Não era superdotada, era uma menina normal. Mas um pai que amava aquilo e vivia aquilo todo o tempo, transmitia isso para ela. Vocês acham que quando ela crescer, qual vai ser o time do coração dela? O time do pai. O time do pai. Por quê? Porque o pai ama aquilo ali.
E por amar, ele transmite isso para os seus filhos. Isso é muito interessante, porque isso serve para todas as coisas, principalmente com relação ao Evangelho. Porque se as palavras do Senhor estiverem no nosso coração, nós vamos inculcar, com todas as nossas imperfeições, nós vamos inculcar isso na vida dos nossos filhos, porque eles vão ver isso. Eles vão ver que isso é a coisa mais importante na vida do pai, e aquilo vai ser a coisa mais importante na vida dela, daquela criança. O exemplo, a vida dele gira em torno disso. Então eles vão entender que a vida dela também gira em torno disso, e ela vai amar aquilo que o pai ama. Tem um amigo, esse meu compadre, né, ele é vascaíno, e é doido por futebol. Eu sempre gostei de futebol, mas nunca me interessei por ir ao Maracanã, ver o time. Eu gostava de jogar bola. Eu sou flamenguista. Minha esposa é vascaína, mas não é nenhum fanático de futebol. Meus filhos são apaixonados pelo Vasco. O arqui-inimigo do Flamengo. Quando tem jogo do Flamengo, eu torço pro meu time. Não, para de torcer não. Quero que ele perca. Quando eu tô com vocês aí, vocês estão jogando, o Vasco está jogando, eu estou torcendo pro Vasco, porque vocês não podem. Não dá para torcer pro Flamengo. Aí um amigo meu falou assim, cara, você não soube criar seus filhos. Por quê? Porque você não soube transmitir a eles o seu time. Só que esse meu amigo, a gente era muito próximo, né, os 2 filhos casaram com 2 filhos dele, ele era apaixonado pelo Vasco, ia no Maracanã e tal, e aquela coisa toda. Eles estavam sempre juntos. Pronto, qual foi o time que eles... Vasco, pela influência. Agora, não era minha paixão. Todos eles gostam de futebol. Todos eles gostam de jogar futebol. Tem até um que queria ser jogador de futebol, ele joga muito bem. Eu falei, meu filho, esquece isso. Esquece, tira isso da sua cabeça. Pegaram a paixão do pai, que era do futebol, gostava de futebol, ensinei ele a jogar bola, aquela coisa toda e tal. Mas com relação a time... Agora, perceba como isso é fácil, é simples. Por quê? Porque era uma coisa que eu gostava e eu vivia. Eu gostava de jogar futebol, apesar de, depois que me casei, nunca mais joguei futebol. Era da equipe do quartel, da seleção do quartel. Eu jogava bem, e tal, e sempre gostei de jogar futebol e tal. Meus filhos aprenderam isso naturalmente. Naturalmente. Porque essas coisas você ensina naturalmente, porque está dentro de você. Então é isso que o texto está mostrando aqui para nós. Quando essas coisas estão no nosso coração, é simples, é fácil. É fácil você transmitir, porque você ama aquilo faz parte da sua vida, aquilo faz parte de você. E os seus filhos vão olhar e vão ter a mesma disposição que você tem com relação àquilo ali. E é interessante porque esse exemplo que eu dei, a gente pode trazer para o Evangelho sim, porque nós olhamos para a Escritura e a Escritura diz como nós devemos ser como pais, corrigir os nossos filhos, ensiná-los, conduzir no caminho do Senhor. E muitas vezes a gente se sente impotente. Por quê? Porque nós somos falhos, mas nossos filhos, nas nossas falhas e na nossa humanidade, eles verão Deus em nós. Por quê? Porque nós amamos ao Senhor. A conversão é algo sobrenatural. É Deus que opera no coração do homem. Nossos filhos vão ver isso. Eles vão ver Cristo em nós, Cristo em seus pais. E eles vão comprovar na nossa vida, a nossa conversão, diariamente, vendo a maneira como nós vivemos na prática, como nós lidamos com o nosso pecado, mortificando muitas vezes o nosso pecado, mudando de vida, mudando de comportamento na frente dos olhos deles. Eu sempre disse para o meu filho, você vai ver em mim um crente, não nas coisas certas que eu faço, lógico também, mas principalmente nos meus erros. Por quê? O que acontece quando um crente, quando um homem que tem medo a Deus erra? Ele reconhece o pecado, ele pede perdão e ele muda de direção. Quantas vezes eu tive que falar para o meu filho dessa idade, o filho, me perdoa, eu errei. Eu pequei contra você. Eu errei. Quantas vezes eu tive que fazer isso? Várias vezes.
que não era perfeito. Eu errava com meus filhos. Mas todas as vezes que eu errava, que eu reconhecia o meu erro, que eu via que eu estava errado, o que eu tinha que fazer? Reparar. Eu tinha que pedir perdão. Uma criança de 2, 3, 4 anos, 5 anos de idade. Eu tinha um amigo meu, pastor Alfredo, acho que alguns devem até conhecer, ele ficava zoando, ele era muito meu amigo, né? Porque às vezes ele via essas situações, né? Aí ele ficava me zoando no particular, né? Imitando a minha voz, ele diz que eu falo assim, perdoa papai, filho, perdoa papai. Aí ficava me zoando, né? Ficava me gozando e tal. Mas não tem outra coisa a dizer. O que eu vou fazer se eu erro com meu filho, se eu corrijo erradamente, ou se eu faço alguma coisa que é injusta com ele, eu tenho que ir lá diante dele e pedir perdão. Isso é vida cristã. Isso é vida cristã. Ou você acha que você não tem que viver a vida cristã dentro de casa dos seus filhos? Porque são crianças. Se você pensa assim, você está redondamente errado. Quando a Escritura fala que você tem que inculcar a ordem, inculcar os mandamentos do Senhor, os mandamentos de Deus nos seus filhos, no meio do caráter, de um comportamento que agrada a Deus, e isso só acontece por causa do envolvimento. O envolvimento no lar com seus filhos. O texto vai dizer assim, ó, assentado em tua casa. E a palavra assentado aqui significa habitação, moradia, permanência no lar, paz presente na vida dos seus filhos. Aí diz, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Aquilo que você vê em filme muitas vezes, era uma prática na vida dos pais, na hora de dormir, ou a família se reunia para o culto doméstico, lia-se a palavra de Deus, Isso é tão interessante que a gente sempre fez isso em casa, com nossos filhos. Aí chegou na idade adulta, um tinha na faculdade, outro tinha, um chegava às 11 horas da noite, outro saía às 10, era uma bagunça de horário, que cada um tinha o seu horário. Mas interessante que às vezes eu passava assim no corredor da casa, aí de manhã assim, né, um horário assim livre, ou à noite, 7 horas da noite, eu passava assim, aí estava vendo os filhos lá, com a Bíblia aberta, lendo, e aí fazendo a devocional. Às vezes eu entrava no quarto, olhava assim, falei, meu filho, aí, era o beliche, né? Eu falei, não pai, eu estou fazendo a devocional aqui. Ele falou, tá bom, depois eu converso com você. O hábito ficou. A gente não conseguia se juntar mais num horário específico, mas cada um levou esse hábito, e levou esse hábito na sua casa, reunindo seus filhos, a sua esposa, em um momento especial, para terem uma devocional, lerem a palavra de Deus juntos, orarem juntos, ensinarem os filhos um catecismo maior, um catecismo menor, um catecismo para criança, ensinando os filhos a amarem ao Senhor, conhecerem a palavra de Deus. É isso. Os puritanos são os crentes do século XVI que saíram da Inglaterra e foram para os Estados Unidos, formaram nos Estados Unidos, né? Eles diziam o seguinte, que eles estavam passando na rua, aí acontecia alguma coisa, sei lá, um sol raiando, aí eles chegavam para o filho, olha que lindo, é a criação de Deus, Deus criou, aí começava a pregar para o filho. Aproveitavam determinadas oportunidades, situações que aconteciam na rua, no dia a dia, ou em casa, e mostravam ali, era o momento da palavra de Deus. Interessante, o que os puritanos muitas vezes faziam, a gente tem um conceito, né? Vamos parar 2, 3 horas e vamos fazer a nossa devocional, a nossa devocional familiar. O que eles faziam? Lógico que a situação deles era um pouco diferente, mas nós podemos assumir isso também. Por exemplo, eles se reuniam para almoçar, vamos almoçar, antes do almoço, abriam um texto da Escritura, lia, explicava, orava e almoçava. As refeições eles faziam isso. Era um momento de 10, 15 minutos, até menos. Aí, no almoço, na janta, ou em qualquer outro momento que a família estava reunida, eles oravam e falavam da palavra do Senhor. Muitas vezes a gente acha que seria bom que isso acontecesse, né? Mas a gente parar um minuto, um tempo e se reunir com a família ali no culto doméstico, isso é bom, isso é essencial na vida da família, isso é saudável na vida da família, em todos os aspectos.
ter um momento de instrução com os filhos, mas fazer isso em horários inopinados. Na refeição, pega um texto, um pequeno verso. Misericórdia do Senhor são a causa de não sermos destruídos, pois ela se renova a cada manhã. E falar, meu filho, a palavra de Deus está dizendo isso. Por quê? Porque o Senhor é misericordioso, porque nós somos pecadores. E as misericórdias de Deus não têm fim, a sua graça nos alcança apesar do nosso pecado e tal. E é por isso que nós amamos ao Senhor e devemos servir. Vamos orar agora. E aí, partem para a refeição. São momentos extremamente importantes que nós perdemos. E que é isso que o texto está dizendo aqui. Ao sentar-te, ao levantar-te, nossos filhos fazem parte da nossa família, da nossa vida. E nós fazemos parte da vida deles. E muitas vezes nós não percebemos que são momentos preciosos, porque almoçar junto, sair junto, ir para a igreja junto, ir lá pegar o filho na escola, leva para o parque, faz piquenique com eles, vão ao cinema juntos. São pais que estão interessados na educação formal dos seus filhos. O que você está dando na escola, meu filho? Como é que você está? Pai, estou assim, vou explicar para você. Lá em casa, quem fazia isso, eu fiz até o ensino médio. Ensino médio não, mas até o 9º ano. Era eu que ajudava os meus filhos com matemática, português. Eu sou professor de português, mas eu sempre gostei de matemática. Eu cheguei a dar aula de matemática, informalmente. Então, era a minha área. Fiz economia até o 3º ano, depois eu larguei para me dedicar ao ministério. Então, eu gostava de matemática, física. Então, tinha aqueles problemas assim, escabrosos, né? Aí, a minha esposa não sabia. Vai ver com o seu pai. Vamos sentar aí, meu filho. O que é isso aí? Relações métricas do triângulo retângulo, vamos lá, tal. Aí dava uma olhada, ele lembrava algumas coisas que tinha esquecido. Vamos lá, é assim que faz. Se envolver com os nossos filhos. A gente não sabe nem o que estão dando na escola. Não sabe que os professores, eles estão, como é que se usa essa expressão, né? Formando, é uma outra expressão, formando a cabeça dos nossos filhos com ideologias contrárias à palavra de Deus. Meu filho estudou numa escola, que era o CAP da UFRJ. Eu estudei lá também, meu curso de letras, meu mestrado, foi tudo lá. Então eu conheci o ambiente lá. Conheci o ambiente de Universidade Federal. E ele estudava num colégio que era um colégio excelente, que era um colégio de aplicação, mas uma ideologia. Aí um dia ele chegou, pai, tem um professor lá que vira e mexe, ele fica falando sobre comunismo, sobre Cuba. Você não tem alguma coisa aí que eu falei, peraí. Eu tenho um livro aqui sobre isso e tal. Aí dei para ele, a gente conversou. Aí pronto, o professor chegava e falava, ele, aula. Aí o professor já começou a botar, tem um pé atrás. Porque não tinha argumento. Os argumentos dele são falhos. A verdade é sempre mais forte que o erro. Não tem jeito. O erro ele pode parecer uma coisa legal, pode ser uma coisa adequável, adequada, mas ele sempre vai deixar uma brecha, que é onde a verdade entra. Não tem como. Não há como permanecer de pé uma mentira por muito tempo, porque a verdade ela por si só se estabelece. E aí o Tiago Pedro começou a recuar. Já não falava mais. Quando meu filho estava em sala de aula, ele já não falava mais. Já ficava... Por quê? Porque, esse aí, ele já leu sobre esse aí, sabe alguma coisa, então não vou... Então, assim, a gente estava atento. Teve uma vez que eu fui na escola, minha esposa foi na escola, porque geralmente quem era eu, esse dia eu não podia, porque tinha um livro lá que ensinava, que mostrava masturbação, alguma coisa assim. E era um livro para prova. E ela falou, você não vai ler esse livro, falou na escola. Isso é um absurdo. Como é que vocês estão mostrando isso, essa ideologia hoje de gênero, essas coisas, aparecendo? Você não vai ler o livro, meu filho não vai ler o livro. E se tiver prova, você vai errar na questão, porque você não vai ler. Ele não leu. E recuso a permitir meu filho ler esse tipo de coisa aqui. A escola foi lá e reclamou. Ele fez a prova. Não tinha questão do livro, nem sei. Quer dizer, não leu. E nós, pais, precisamos estar atentos ao que os nossos filhos estão fazendo fora de casa.
termos tempo juntos é uma oportunidade para falar mandamentos e juízos do Senhor. O que um relacionamento como esse vai gerar na vida dos filhos? Só pode gerar pessoas iguais a você. Pessoas que amam ao Senhor. Abra aí Provérbios capítulo 22, verso 6. Esse texto de Provérbios, ele é atribuído ao Evangelho, né? Porque se você ensinar o Evangelho ao seu filho, ele não vai esquecer no futuro. Só que esse texto não diz isso. Esse texto vai além. Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará. Sabe o que ele quer dizer? O que você ensinar para o seu filho? O que você ensinar para o seu filho pequeno, ele vai levar para a vida adulta. É isso que esse texto está dizendo. Se você ensina o seu filho a amar o Flamengo, ele vai levar isso para a vida adulta. Se você ensina o seu filho a amar determinadas coisas que você ama, ele vai levar isso para a vida adulta. Se você ensinar o seu filho a amar o Senhor como você ama, ele vai levar isso para a vida adulta. É isso que esse texto vai dizer. Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele. Tudo que você ensinar para o seu filho na infância, ele vai levar para a vida adulta. É isso que esse texto está dizendo. Por isso que nós temos na Escritura Deuteronômio, no texto que nós abrimos aí, capítulo 6, veja o verso 2. Ele diz que esses são os mandamentos e juízos que o Senhor teu Deus te mandou que te ensinasse para que cumprisses na terra que passa a possuir, para que temos ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Veja o verso 5. Amarás, pois, Senhor teu Deus, todo o coração, toda a tua alma, toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos. Ou seja, eu tenho que ensinar isso, mas isso tem que estar no meu coração primeiro, porque se isso não tiver no meu coração, eu não vou conseguir transmitir ao meu filho. Então, se eu amo o Senhor, eu vou conseguir transmitir ao meu filho esse amor a Deus, porque eu amo. Se essas coisas estão no meu coração, estão na minha mente, eu vou conseguir inculcar na mente dele. Mas isso não quer dizer que os filhos de vocês não vão ter envolvimento com as coisas do mundo. De uma forma ou de outra, eles vão se deparar com essas coisas. Muitas vezes nós reprovamos. O que não pode acontecer é seu filho estar passando por um profundo quadro de depressão. Crianças hoje em dia estão ansiosas. Esse dia eu estava passando na secretaria lá da escola, uma menina lá chorando, desesperada. Aí eu perguntei para o dia, o que está acontecendo? Ela está com uma crise de ansiedade. Crise de ansiedade para uma criança de 11 anos de idade, 12 anos de idade, que isso? Nossos filhos às vezes estão passando por uma situação como essa, sofrendo por causa de rejeição, ansiedade, tendo uma necessidade doentia de ser aceito, e você nem está sabendo o que você está passando com ele. Nós precisamos entender, os pais, que nós somos os principais formadores do caráter dos nossos filhos. Os nossos valores, os valores bíblicos, eles são absolutos. E você está formando a imagem de Cristo nele, para que ele ainda na infância possa dizer o que eu falei aqui no Deuteronômio capítulo 6:20. Quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo o que significa os teus estatutos, testemunhos e os juízos do Senhor, nosso Deus. O menino está aprendendo a palavra de Deus, mas uma coisa ele já aprendeu, que o Deus do pai dele é Deus dele. E por quê? Porque o pai ama ao Senhor. Ele está inculcando isso na mente do filho. Quando os nossos filhos vão atrás de outros deuses, que não o Senhor, é porque nós falhamos nessa tarefa. Ou melhor, porque nós ensinamos a eles assim. Quando o jovem ama mais as riquezas do que a Deus, dá mais valor a um título do que a pessoas, se aproxima de algum colega porque ele tem algo a lhe oferecer, não dá importância ao reino de Deus, mas valoriza mais uma carreira, uma posição, um emprego, é porque nós temos ensinado essas coisas aos nossos filhos com as nossas vidas. Eu me lembro, quando eu era seminarista, eu fui seminarista numa igreja lá no Recife, e era um período de
vestibular, Enem, sei lá o quê. Não sei nem o que era naquela época. Acho que era Enem já. Aí tá. A igreja em que eu participava era uma igreja de classe média alta. Eram pessoas que tinham condições financeiras muito boas. Todos os filhos lá dos adolescentes, que eu era professor da classe adolescente, eu e minha esposa, eles eram de uma escola que era um curso de escola mais caro no Recife. Só faziam isso. Só estudavam, segunda a sexta. Às vezes em turno integral. Pegava amanhã, voltava para casa à tarde. Às vezes ia direto. Tinha aula sábado, tinha aula domingo, simulado domingo. Aí quando chegava lá na classe, perto do vestibular, olhava todos os alunos da classe que estavam aqui pelo vestibular, não estavam na igreja. Os pais estavam. Um ou outro. Aí eu já sabia, perguntava, não, porque hoje tem simulado. O que esses pais estão ensinando para os filhos? O que eles estão dizendo para os filhos? Assim, domingo é o dia do Senhor. É o dia que a gente tem que estar na igreja. 6 dias trabalharás. E o mandamento, ele é duplo. Você não pode, como se diz, durante a semana ser preguiçoso e ir empurrando de qualquer jeito, para chegar no domingo, eu preciso trabalhar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. 7º dia do Senhor. O que eles estão ensinando? Eles estão ensinando que o reino de Deus é importante até a carreira, até a profissão. Que é a profissão mais importante, porque no dia do Senhor eles estão buscando isso, nós estamos buscando a Deus. É isso que esses pais estão ensinando. Eles acham que estão ensinando que eles amam o Senhor. Não, tal. Estamos indo na igreja, louvando a Deus, meu filho está vendo isso, está aprendendo. Não está aprendendo isso. Ele está aprendendo que existe uma coisa mais importante do que isso. A sua profissão, o seu trabalho, a sua carreira. Uma coisa que nós precisamos entender é que não educar é educar. Quando você não educa, você está educando. Quando você não ensina, você está ensinando. Você está ensinando o quê? O errado. O errado. Por isso ele fala, ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Se eu estou me furtando de fazer aquilo que eu deveria fazer, o que eu estou ensinando ao meu filho? Estou ensinando alguma coisa. Eu estou transmitindo alguma coisa para ele. A minha passividade não é passiva totalmente, ela é ativa. Porque eu estou ensinando o contrário. Se eu não estou fazendo aquilo que é certo, o que eu estou dizendo para ele? Que o certo é o errado. Joe Bicker, em seu livro, ele diz que nós devemos investir trazendo o Evangelho ao Espírito da Aliança na conversão dos nossos filhos como se dependesse de nós, sabendo que somos instrumentos nas mãos de Deus, para que Ele confirme a sua promessa feita no batismo dos nossos infantes, sabedores de que a conversão deles é a obra do Espírito Santo, por meio de nós, pais. É a obra do Espírito Santo. Deus pode tocar no coração dele, mas Ele vai tocar no coração do nada? Não. Nós temos aí a nossa parte, a nossa responsabilidade. Nós precisamos ensinar os nossos filhos. Tem um texto na Escritura que diz assim, eu achei muito interessante o comentário do teólogo, escritor, falando sobre esse texto, diz assim, que o Espírito Santo vai ensinar, vai ensinar tudo que eu vos tenho, ele vai esclarecer, né? Literalmente, eu literalmente não saber reproduzir, vou parafrasear. Que ele disse, o texto vai o Senhor Jesus dizendo que quando o Espírito Santo vier, ele vai trazer à mente dos discípulos tudo aquilo que foi ensinado pelo Senhor Jesus. Aí esse teólogo diz assim, aplicando para nós hoje, como é que o Espírito vai agir no meu coração se eu não conheço a Escritura? Ele vai agir somente a partir disso. E foi isso que o Senhor Jesus Cristo disse.
Ele vai fazer lembrar tudo que eu ensinei para vocês. Na hora, é como um coelho que sai da cartola. Isso é tão interessante, porque às vezes eu estou preparando o meu estudo, né? Tem várias pregações, né? Vários momentos, né? Vários momentos. Então preparo, aí depois dou uma olhada de novo, aí depois, né? Eu sei que vai acontecer isso. Aí eu oro pela direção divina. Aí daqui a pouco eu estou lendo. Aí, vem assim a minha mente. Ah, esse texto aqui está se referindo ao texto lá do Velho Testamento. Vou lá. Aí, cara, mas aí eu lembro de um outro texto. Quem é que está fazendo isso? Quem é? Aí eu fico olhando assim, caramba, como é que... Cara, é tremendo isso. É o Espírito Santo. O Espírito Santo me faz lembrar das coisas que eu li. As coisas que me foram ensinadas na palavra de Deus. E na hora da pregação ali, eu estou... a minha mente está... O Espírito Santo está trabalhando e tal. E puxa daqui, puxa, mas isso aqui... Fala sobre isso. Aí eu vou nesse caminho. Quem é que está fazendo isso? É a minha competência. Eu sou um cara inteligente. Rapaz, a minha cabeça é um... É Deus. É Deus. A Escritura diz que nele movemos e existimos. Você é bom naquilo que você faz? Muito bem. Agradeça a Deus. Porque é Deus que te dá essa perspicácia, essa inteligência para você ser um bom advogado, para você ser um bom médico, para você ser um bom profissional, um bom torneiro mecânico. Não pense que essas coisas vêm de você. Não pense, eu sou inteligente, eu sou um cara com QI a mais. Agradeça a Deus. E é isso que Paulo falou aos Coríntios. Vocês estão se vangloriando do quê? Como se essas coisas viessem de vocês. A gente esquece que nós éramos o quê? O que nós éramos? Bonecos de barro, sem vida. E nós recebemos vida de quem? Qual foi o sopro? Foi o sopro é espírito, sopro de Deus. Ele transmitiu essas coisas a nós. A nossa inteligência, a nossa capacidade criativa, essas coisas vêm da onde? De Deus. São os atributos comunicáveis. Então, se você é um homem inteligente, se você é um bom jogador de futebol, se você é um bom atleta, agradeça a Deus, porque é Ele que te dá condições para isso. Essa relação, esse discipulado requer tempo e investimento. Nossos filhos precisam de autoestima, de encorajamento. Muitas vezes eles não se aceitam, eles são inseguros. E por que uma criança, um jovem, não se sente bem com o seu corpo, seu cabelo, seu nariz, sua boca, a cor da pele, ou qualquer outra coisa? Ou com a sua deficiência? Por quê? Porque ela precisa ser aceita em um grupo, de qualquer jeito, ao ponto de fazer determinadas coisas estúpidas para ser aceita nesse grupo. Porque nós, pais, não estamos sendo o que fomos chamados para ser exemplo para nossos filhos. Eu tive um filho deficiente, Tenho, E é muito interessante, porque a gente sofre com preconceito, criança é muito cruel. Meu filho, ele nasceu perfeito, mas ele teve uma parada respiratória quando nasceu, porque ele nasceu de 28 semanas. E aí ressuscitaram ele estava roxinho já. Ressuscitaram ele. A médica disse para nós, a gente não sabe o que aconteceu. Ele pode ter lesões gravíssimas. Ele teve uma lesão cerebral que afetou os membros inferiores dele. Então ele era uma criança normal, e ele ia crescendo, e parte do corpo dele, ao invés de seguir esse crescimento, ele ficava com a mão e com os pés assim. Teve que operar, fez umas 20 operações já. E a perna dele ia ficando fina, ia afinando, porque ele não tinha movimento na perna, quer dizer, ele andava, mas eles chamam de equino, porque o cérebro ele se readapta a fazer com que aquela criança ande. Não pode andar assim, então ele vai arrumar um jeito para fazer isso. E o jeito era a ponta do pé. Então ele teve que operar várias vezes, os tendões e tal, algumas vezes, E aí, quando ele era pequenininho, estava indo na escola, nos primeiros anos, ele usava uma calha, coisa assim, que deixava o pé dele ereto, e ele andava normalmente, mas tirava a calha. E
ele gostava de jogar bola. Então, na escola, as crianças pequenas, ele devia ter o quê? 6 anos, 7 anos. Né? E ele chegou a jogar no Vasco. Ele fez parte de Olimpíada, de seleção paralímpica do Vasco e tal. Mais adiante, mais na idade adulta, ela com 16, 17 anos. E aí as crianças diziam para ele, chamavam ele de chocolatinho torto, que ele é moreno, né? E aí ele ia de short para a escola e a cara aparecia, ele não tinha problema com isso. Aí ele começou a querer andar de calça comprida. E chorava porque queria de calça comprida. Meu filho, aí nós descobrimos por quê. Cara, aquilo, assim, dilacerou meu coração. Né? Imagina, você pai. Né? E eu sou muito sensível para essas coisas. Né? E quem me conhece sabe disso. Né? Aquilo assim, me quebrou. Né? Aí a gente, não, meu filho, e tal. Né? Às vezes me deixavam ele jogar bola. Né? Excluíam ele. Né? Só que ele cresceu num ambiente em casa em que ele era tratado igual a todo mundo. E quando nós chegamos no médico, né, porque foi muito interessante, o médico falou, ele não era crente, seu filho não é uma perna, ele não é um braço, ele é um todo. Vocês estão querendo fazer hidroginástica, fazer hidromassagem, não sei o que, fisioterapia disso, fisioterapia daquilo. Tá? É lógico que ele precisou fazer isso por muito tempo, mas estava demais, o médico falou, para com isso. Demais, seu filho é uma criança, ele precisa viver. Vocês têm outros 3 filhos. Vocês estão esquecendo dos outros 3 filhos? Tá? Aí o problema do seu filho não tem jeito. O que a gente precisa fazer é amenizar a situação. Não tem jeito. Tá? Porque é uma questão cerebral, uma deficiência cerebral. Vai carregar isso para a gente aqui. E a gente vai ter que dar para ele a melhor forma dele viver com isso. Né? Então aquilo ali foi libertador para nós. Né? E aí, tiramos muita coisa dele, né? Das atividades dele, porque ele ia para hidromassagem, hidroginástica, sei lá o que, alguma coisa. Ele queria nadar, ele queria brincar, ele não queria fazer exercício. Uma criança. Né? Então, nós tiramos algumas coisas permaneceram, porque eram necessárias, outras não. Né? Ele era paciente, ele é paciente até hoje do Sara, no cheque. Né? E foi uma revolução na nossa vida, esse acompanhamento do Sara, do cheque. Ele operou lá também, as operações que ele fez. Mas ele em casa não era tratado de forma especial porque era deficiente, não. Ai, coitado, não, ele era tratado como qualquer outra criança, normal. Tá? E por causa dessa vida normal em casa, porque ele não era super protegido por causa disso, pelo contrário, tá? Ele não tinha problema nenhum em chamarem de deficiente, pelo contrário, ele faz piada até hoje disso. Ele dizia assim, cara, eu estou bem, porque eu sou negro e deficiente. Vou passar em tudo quanto é concurso. E ele é um cara inteligente, ele aprendeu inglês sozinho. Assim, os médicos falaram para nós assim, ele vai ter deficiência em matemática. Realmente, matemática ele era complicado, ele até ficou reprovado por causa disso, numa época. Entendeu? Mas assim, vida que segue. Hoje ele é contador. Meu sogro também é contador, né? E meu cunhado também. Eles dizem, cara, contador não precisa saber de matemática. Quer dizer, ele teve uma coisa, demorou para andar. O médico disse, ele não vai andar. Seu filho não vai conseguir andar. Ele andou. Ele precisou fazer uma operação gravíssima, porque o fêmur dele estava rodando. Então ele teve que operar, cortou o fêmur no meio, colocou platina, ficou 6 meses sem andar, de cadeira de roda. Né? Aí depois começou a fazer fisioterapia lá no Sara Kubitschek, onde ele era tratado. Foi aí que ele começou a jogar futebol, porque o fisioterapeuta dele lá disse assim, seria bom
você fazer alguma atividade física e tal, e aquela coisa toda. Ele tinha um conhecido que era do Vasco, que era técnico do time, né? Eu me esqueci o nome, né? Dos deficientes, né? Ele colocou ele lá, ele jogava bem. E na posição dele, o nível dele de deficiência era um nível muito alto, mas ele estava no, acho que era grau de 1 a 5, ele estava no grau 4. Só que ele não tinha o desenvolvimento de um grau 4. Então, assim, se ele continuasse, ele ia para a seleção brasileira e tal, e aquela coisa toda, mas ele não queria seguir isso. Eu também desaconselhei ele. Ele tinha colegas que iam para outros países disputar, ganhavam dinheiro, tinha gente que vivia disso. Vivia disso. Mas ele não queria isso. Não quero isso para mim e tal. Foi um tempo de terapia, foi bom, e ele gostava de futebol, e estava do Vasco, né? Ele era vascaíno, né? Entrava no Maracanã de graça, fazia, né? Tudo, era deficiente, ainda era jogador do Vasco, então assim, via esse jogo, pronto. Ele não tem problema nenhum com isso. Mas deficiente não vai ficar ofendido por causa disso. Mas por que isso? Por que ele lida bem com esse tipo de coisa? Por causa da maneira como ele foi criado. Às vezes eu olhava para ele assim, ele andando, eu começava a chorar. Porque lembrava de tudo que ele passou e do que nós passamos. Ele, quando nasceu, ele passou por um período, ficou 45 dias hospitalizado. Ele ficou entre a vida e a morte. Nesse último período, nós fomos para a igreja, aí minha esposa falou, não passa de vez. Aí nós oramos, o pastor da nossa igreja, consolou o nosso coração e tal. Aí, no outro dia, a Simone já tinha levado uma roupinha para preparar para o enterro e tal. No outro dia, o menino estava serelepe e tal, começou a responder. Graças a Deus, ele saiu da vida. Mas a maneira como ele lida com essas coisas hoje dependeu do quê? Principalmente do Evangelho da graça de Deus. Ele é um rapaz grato a Deus. E às vezes ele me via chorando. O que foi com o seu pai? Não, está chorando. O pai está chorando. Já sei até o que é. Porque eu olhava o meu filho, às vezes eu olhava ele andando, porque ele anda torto e tal, e eu falei, sabe, cara, ele nasceu perfeito. Ele está assim pela providência divina. E aquilo assim, poxa, você como pai, você não queria isso. Você quer que o seu filho seja perfeito. Mas ele não é. E a maneira como Deus tratou isso. Às vezes eu olho isso, eu vejo a graça de Deus, a misericórdia de Deus na vida dele. Em todo esse período e hoje também. E às vezes eu me emociono com isso. Tem jeito, coração de pai. Mas por que ele não tinha? Ele teve esses problemas? Teve esses contatos na escola, e já desde pequeno. Se nós não soubéssemos trabalhar isso, o coração dele, ele seria um menino revoltado. Ele seria um menino que não aceitaria, porque ele é deficiente. Ele teria vários problemas. Mas por que ele não tem esses problemas? Porque o Evangelho inundou a vida dele. Porque nós pais investimos nisso, pela graça de Deus. E é isso, queridos. Quando um pai não sabe ser pai, uma mãe não sabe ser mãe, o final é você ter inimigos dentro de casa. É você, na idade adulta, ter jovens, adolescentes que não querem estar com os pais. A nossa casa vive sempre cheia. Os meus amigos são amigos dos meus filhos. Apesar de eles terem um amigo dele lá. Eles querem estar sempre conosco. Sempre querem estar junto da família, junto dos pais, do coroa e da coroa. E por que isso? Por causa do ambiente familiar que eles tiveram. Porque a palavra de Deus é no céu. Não porque eu sou o pai perfeito, ou porque a minha esposa é a mulher perfeita. Não! Mas porque o centro da nossa família era a palavra de Deus. Nós éramos e somos uma família iguais a todas as outras famílias. Problemas, com dificuldades, com dificuldades de relacionamento,
que surgem no decorrer da vida, mas essas coisas são resolvidas. Essas coisas são resolvidas. E nós caminhamos juntos, esse é o propósito, caminhar junto. Caminhar junto para a cruz. Eu vou falar sobre vara na nossa próxima palestra. E a ideia lá de Efésios capítulo 4 é um tratamento, uma criação onde existe gentileza, cortesia e amabilidade na disciplina e na administração dos filhos. Alguns pais pensam que é só bater, não é? Não é isso. Tá? Outros pensam que não devem, disciplinar seus filhos. Também estão errados. Tá? A Escritura vai falar de uma disciplina física e acompanhada de uma instrução verbal. E nós vamos falar isso com os nossos filhos. Eu gostaria de terminar fazendo uma pergunta. E essa pergunta tem a ver com o envolvimento que vocês têm com a vida familiar de vocês. Você já chorou pelo seu filho ou com ele? Porque isso acontecia muito na hora que a gente ia disciplinar. Muitas vezes a gente chorava com os nossos filhos. Seu filho já viu você se sensibilizar com uma pregação, com um filme qualquer? Lá em casa, eu sou, assim, motivo às vezes de gozação. Porque eles mexem comigo porque eu vejo aquele filme da Mulan. Eu sempre via filmes de desenho dos meus filhos, Era eu que levava eles para o cinema, aí vejo aquele filme da Mulan. No final daquele filme da Mulan, eu não consigo até hoje ficar inteiro. Quando ela chega lá para o pai, entrega lá as honras, que ela recebeu, aí o pai coloca aquilo do lado e diz assim: minha filha, você é minha maior honra e presente. Aquilo me desestabiliza completamente. Porque eu sei o que isso representa para o pai. Meu envolvimento com ele, o amor que eu tenho por eles. É coisa só Deus pode colocar isso no nosso coração. Tá? Você já deixou de fazer algo importante para ficar com ele, ou para comparecer em alguma coisa que ele acha importante? Você já fez isso? Hoje chefe, eu vou precisar sair mais cedo, hoje eu tenho um compromisso familiar. Tá? Eu sempre gostava de ver meus filhos jogando futebol. Aí tinha campeonato da escola, eu ia. Pai, vai ter campeonato da escola, eu estava lá torcendo, isso aí e tal. Aí teve um dia que tinha um campeonato interno, fechado. Aí o Israel falou assim para mim: pai, a gente está tendo um campeonato lá na escola. Eu posso ir lá ver, eu posso ver? Aí ele falou: não, pai, é fechado. Vai ser na hora do recreio. Aí eu vou jogar contigo e tal. Eu falei: então, fui em casa, vou fazer uma surpresa. Eu falei isso, eu ficar arrepiado. Aí chegou lá, eu cheguei no horário, nessa época eu estava assim, desempregado, estava sem igreja, estava terminando a minha faculdade. Então assim, era o dia todo correndo para lá, correndo para cá, porque essa faculdade não era integral. Fazia um bico aqui de um negócio, fazia um bico ali, corrigia uma prova, corrigia uma redação. Era assim a minha vida. E aí eu falei: não, vou lá. Aí cheguei lá no horário, falei com o inspetor que me conhecia: me ver o jogo deles aí. Tá, não, entrei. Aí entrei. Aí daqui a pouco tá aquele pessoal, tá o recreio, o pessoal ali em volta da quadra, meu amigo. Quando ele me viu, cara, parece que o moleque subiu assim pelas paredes. O olho dele brilhou assim, pá! Eu falei: pô, meu pai tá aqui para me ver. Aí parece que ele, sei lá, deu uma injeção de ânimo lá e tal, nele, o jogo acabou, e tal, vim falar com ele, aí, filho e tal, poxa, que legal, fui para casa. Eu acho que a sensação que eu tive, acho que foi maior do que a sensação dele, prestigiá-lo, um momento que era importante para ele. A gente tem feito, vocês têm feito isso com seus filhos. Isso é tão importante. Eles querem mostrar para vocês as suas habilidades, aquilo que ele está fazendo. É que nem aquela criancinha que mostra o desenho do pai, horrível o desenho. Meu filho, que lindo, meu filho. E tal. A criança fica.
Porque por mais que seja feio, é uma coisa, é lindo, é lindo. É seu filho. Seu filho. Seu filho se sente importante quando ele está com você, alguém é admirado por você, que você ama. Você já falou isso para o seu filho? Eu fazia questão de dizer isso para meus filhos, sempre fiz, até hoje faço. Meu filho, eu te amo. Meu filho, eu me orgulho de você. Tá? Eu sempre disse, se existe alguma coisa no meu relacionamento com meus filhos, uma coisa que eles jamais vão poder dizer que nunca ouviram, é o pai deles demonstrar carinho, dizer que os ama. Eu nunca desperdicei momentos que não dissesse que eu sou apaixonado por eles. Eles sabem disso. Eles sabem disso. Eu quero terminar, e desculpe, acho que eu já passei dos 5 minutos, né? Não? Ah, eu quero terminar dizendo uma coisa. Seus filhos, o filho de 4 anos, ele é um irmão em Cristo. E você deve desenvolver uma amizade com eles. Eles devem conhecer a Deus através de você. Acho que deve ser a maior honra para um homem de família, saber que os seus filhos conheceram a Cristo por meio da sua vida. Aquele texto de Mateus 28, muitas vezes a gente atribui, né? Toda autoridade me foi dada, e de, portanto, fazer discípulos, a gente sempre olha para fora. Mas esse versículo também fala de dentro. Nossos filhos. Ah, precisamos entender que nós pais temos um discipulado importantíssimo a cumprir. A nossa família. Quão triste é, desesperador, quando supostamente influenciamos as pessoas de fora e nós não conseguimos influenciar os nossos filhos. Não somos exemplos de vida cristã para eles. Isso é triste. Tá? E nós precisamos entender que quando fazemos a vontade de Deus em nossas famílias, é Deus que trabalha por nós. É Deus que trabalha por nós. E assim nós vamos ter a certeza que vamos concluir nossa tarefa e que o Senhor terá misericórdia de nós na vida dos nossos filhos. Essa é a certeza. Por isso ele diz, toda autoridade me foi dada. Fazer discípulos. Ele está dizendo que os discípulos que nós faremos dentro de casa irá acompanhar o poder transformador da graça dele, por meio da palavra dele. Essa é a promessa de Deus. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor esteja nos dando graça, Senhor. Ao mesmo tempo que é uma tarefa simples, é tão complexa. É simples porque a conversão, a ação do Espírito Santo na nossa vida vem do Senhor. Conversão é algo dele, e isso vai ser manifestado na vida dos nossos filhos. É complexa porque nós temos uma natureza pecaminosa. Muitas vezes o velho homem quer vir à tona. E nós vamos precisar, ó Pai, dominá-lo, mortificar esse velho homem, para podermos, Senhor, ensinar os nossos filhos. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Porque se um homem como eu, com todas as limitações, tá, conseguiu, não pelo meu poder, ter uma família que hoje está aos pés de Cristo, qualquer homem também pode conseguir, quando coloca, não nas suas qualificações, não em si mesmo, porque não há nada em nós, mas coloca a sua confiança no Senhor e na sua obra, tanto na sua vida como na vida dos seus filhos. Eles vão, sim, conseguir, ó Pai, ter uma família aos pés de Cristo. Porque a promessa de Deus, que Ele vai agir na vida dos nossos filhos.
Fica conosco, Pai. Nos dá da tua graça e da tua misericórdia. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém.